comecei a gravação. Pode Então, começar. O Eduardo Said, ele era um palestino. Ele era filho de palestinos também. Eles não eram muçulmanos, eles eram protestantes. Ele viveu uma parte da vida dele na Palestina e eles tiveram que sair, né, por causa da fundação do Estado de Israel. A família dele acabou indo para o Egito e depois acabou indo para os Estados Unidos, né? Ele se formou na Columbia University em Nova York. Ele é professor de literatura comparada e ele escreveu, além de ser professor, ele foi um pensador político também, e ele analisou muito essa questão ele era um refugiado, né? De ser um outro em outro lugar. Tem um livro dele que é muito bom, que é Fora do Lugar, que é uma autobiografia. Nesse livro ele vai falando ele tem todas as memórias dele da infância, da juventude, da faculdade, a relação dele com o pai, não era uma relação muito fácil, era um pouco difícil. As lembranças da família, eu super indico esse livro para vocês. Fora do Lugar é o nome do livro. Ele é grossinho, sabe? Mas é uma leitura agradável. E a gente não vai só conhecendo a vida do Said, mas como também vai conhecendo um pouco do que aconteceu na Palestina. Porque ele foi um personagem que ele viu tudo ocorrendo, né? E ele fala do nome dele, Eduardo Said, né? Porque na época o árabe acaba sendo posto de lado, né, para idiomas como o francês, como o inglês. E ele, em um momento do livro da autobiografia dele, ele fala que ele não sabe quem ele é, né? Ele é um ocidental, ele é um árabe, ele é um palestino, né? O que ele é? Ele ainda é uma criança, né? E ele tem essa dualidade. E lógico que com os anos ele vai estudando, ele vai tomando conhecimento da causa. Ele é um profundo crítico do Acordo de Oslo, ele nunca concordou com aquele acordo, profundo crítico da Autoridade Nacional Palestina. E ele morreu, se não me engano, foi em 2004, Célia. Foi, né? 2003. Ele teve câncer, infelizmente. Ele hoje estaria em 1935, já beirando mais de 90 anos, não é? Mas se estivesse vivo, como muitos outros pensadores, como Chomsky, com certeza ele estaria hoje em dia nos presenteando com muitos comentários, com muita informação, com muito conhecimento. E é uma pena. É isso, gente. Agora eu deixo com a Célia. Pode ir lá, Célia. Vou fechar aqui. Gente, boa noite. A gente vai começar. Eu notei bastante coisa sobre o texto do Said. Eu só já vou pedir desculpas, especialmente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu estou com 3 sobrinhos caninos, são 3 cachorros, e eles já estão na expectativa da minha irmã chegar. Então, eles vão latir. Se eles latirem, eu vou colocar no silencioso aqui para vocês. Assim, Marta, muito obrigada. A Marta sabe muito mais do Eduardo Said do que eu saberia de cabeça. O que sempre me marcou muito a respeito do Eduardo Said é a contribuição que ele tem para os estudos orientais. Como ele vai realmente mudar completamente o sentido do orientalismo. O orientalismo já existia como disciplina acadêmica, como quase uma profissão, né, o orientalista, né, desde o século XVIII, e a partir da obra do Eduardo Said, você já não tem mais esse caráter, né, positivo, ainda que alguns autores ainda, como ele mesmo fala no texto, alguns autores às vezes se lancem como orientalistas, mas tentando trazer um viés positivo, quando na verdade tem tudo a ver com um colonialismo, um imperialismo, a ideia do Oriente como objeto e não como outro que você pode dialogar. Então, esse capítulo é de um livro que é Reflexões sobre o Exílio, do ano 2000. Ele foi publicado antes da derradeira do fatídico 11 de setembro. Eu acredito que a edição que eu tenho tem um prefácio que já faz um comentário, mas o livro em si, a discussão em si, está numa época muito anterior ao que se tornou, por incrível que pareça, apesar de vários debates, né, que ele traz nesse livro, mas está anterior a uma época do que se tornou a Era do Terror, que vai tornar
mais ainda, agora de uma forma bem generalizada, o árabe e o muçulmano como os estranhos, os violentos. E o que é para a gente parar para pensar, como que a gente, às vezes, coloca, né, o peso no 11 de setembro para dizer que é a partir dele que o árabe está sendo mal visto, julgado, o Oriente está sendo objetificado, mas antes disso, antes do 11 de setembro, isso já estava acontecendo. Então, como se esse atentado terrorista ele apenas desse uma baliza, de certa forma, né? Balizasse, justificasse o orientalismo. Por que a gente vê esse Oriente dessa forma exótica? Por que ele é vendido como algo ou alguém que não pode se explicar a si mesmo, que não tem quase uma autorreflexão? Então, o Eduardo Said, nesse capítulo que a gente selecionou, que é o Orientalismo Reconsiderado, ele vai buscar rever mais implicações do campo do orientalismo, mas pensando não só o livro dele, né, ele até fala, né, ele não está respondendo crítico, então me coloca, eu não estou respondendo nenhum crítico, mas pensando assim, o livro dele, sim, como um marco, né, esse momento que o orientalismo vai ser abertamente criticado, mas, por outro lado, também pensando o orientalismo como um território intelectual e político, ou seja, onde tem que tem também um fazer histórico. Ele até comenta, né, o fato de, quando ele começa a criticar o orientalismo, sim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão quando vocês estudaram sobre orientalismo, ou quando estudaram sobre história contemporânea, que o Eduardo Said não é dono do conceito. Então, assim, na verdade, ele está mais denunciando o que seria o orientalismo do que construindo um novo conceito. Eu já vi alguns historiadores, às vezes, falando o orientalismo do Eduardo Said como se fosse um conceito que ele tivesse cunhado e ele tivesse desenvolvido uma teoria e chamado ela de orientalismo. O orientalismo é além de Eduardo Said. E ele coloca isso também nesse capítulo. É o livro dele, a abordagem, a discussão, o que ele está defendendo. E o outro é todo esse fazer, vamos dizer assim, esse fazer intelectual, esse fazer político, onde o orientalismo ele cresce, ele se reproduz, de certa forma, assim, que ele tem as suas implicações, seja implicações para os debates que vão acontecer principalmente na academia, mas também nas suas implicações nos usos e desusos no campo político. Então, eu até anotei aqui, ele comenta, né, que o orientalismo ele vai nascer de uma relação cultural histórica entre o que seria a Europa e a Ásia. E aí ele já pontua, quando ele fala Oriente, orientalismo, uma parte desse Oriente é o mundo árabe islâmico. Claro que a preocupação dele maior vai ser esse mundo árabe islâmico, até porque principalmente na parte pejorativa, por assim dizer, né, vamos dizer assim, o maior prejudicado do orientalismo que a gente vê hoje em dia é o mundo árabe islâmico, o Oriente Médio. Os outros orientes não são prejudicados? São também. Eu até, não sei se vocês já viram as notícias, uma vez teve uma notícia, acho que era uma brasileira, que foi acampar, acho que na Índia, e ela foi violentada por 7 homens. Não sei se vocês já viram uma notícia que teve há um tempo terrível, perdão se eu comentei algo sensível para alguém, mas a questão dessa notícia, que não é o mundo árabe, mas é o Oriente, é que muitas pessoas comentam, mas ela foi fazer o que lá? Ela foi fazer o que nesse Oriente, lá na Ásia, na Índia, considerando que lá é barbárie. Isso é orientalismo também. Não é só o orientalismo no sentido de a gente estar argumentando o Islã ser violento, ou o árabe ser também violento, ou ser primitivo, mas isso acaba englobando outras culturas que não necessariamente estão associadas ao árabe ou ao Islã, como a Índia. Agora, o único Oriente que não é de Eduardo Said, mas já estava começando, não é de Eduardo Said que eu quero dizer, não é desse capítulo, né, desse tempo do ano 2000 que ele está escrevendo, mas é um Oriente que a gente tem visto cada vez mais, é o Oriente, Coreia do Sul e China. Alguém imaginava, especialmente aqui, quem tiver, assim, mais de 30 anos, assim, né, tem muita gente aqui jovenzinha, mas quem tem mais de 30 anos, 40 anos, basicamente, para cima, quem imaginaria que o símbolo, sex symbol, o símbolo de beleza, fosse um homem coreano? Que fosse o dorama fosse uma representação de romance acontecendo na Ásia.
na época, pelo menos dos anos 2000, todo o padrão de beleza, de cultura, isso é excelente, era ocidental. Então, a gente, naquela época, economicamente, os tigres asiáticos, a China já estavam despontando, mas eles ainda não tinham entrado, pelo menos fortemente, nesse campo cultural que a gente está vendo hoje em dia. Então, hoje em dia, nesse discurso do Eduardo Said do orientalismo, a gente pode começar a questionar a ideia de dois orientes, nesse orientalismo também. O Oriente fantástico, o Oriente primitivo, o Oriente atrasado, o Oriente do antigo, que ainda está muito pesado sobre o mundo árabe islâmico, e o Oriente tecnológico, o Oriente que hoje em dia é o sex symbol, ou seja, da moda, o cultural, que está associado justamente ao extremo Oriente, que é a China e a Coreia do Sul. Mas guardadas as suas devidas proporções, porque esse Oriente é diferente do Japão. Eu vou comentar isso agora. Assim. O Japão ele tem um processo de ocidentalização muito forte depois da Segunda Guerra Mundial. A China, sobretudo a China, a Coreia do Sul não necessariamente também tem um processo certo de ocidentalização, mas a China, ela representa maiormente nesse grupo um Oriente que se lança como progresso. E é um progresso que não deve nada, a princípio, ao Ocidente. Então, a gente está vendo uma nova conjuntura. Então, e nesse sentido, o texto do Said, ele ainda está pensando na velha conjuntura, que esse Oriente ainda está num argumento de atraso. E claro que existem vários argumentos hoje em dia para colocarem ainda que esse Oriente é atrasado. Eles comem cachorro, eles comem inseto, qualquer coisa que vai tentar usar elementos da sua cultura ou do passado para desqualificar. Mas hoje em dia a gente pode dizer de um novo Oriente, pelo menos assim, que já existia no passado, mas hoje em dia é impossível você negar um Oriente que está sobrepassando esse Ocidente. E aí entra na segunda questão que ele coloca, não vou falar tudo pontualmente, mas vários, a linha conceitual que separa o Ocidente do Oriente. Que a gente falou até isso na nossa reunião passada, o que o Eduardo Said chama de geografia imaginativa. O que é Ocidente e o que é Oriente? Já percebeu que, às vezes, algumas pessoas, não sei se vocês já perceberam isso, mas que coloca, por exemplo, o avanço da China como ocidental, pelo fato dela estar progredindo, a ideia de que a modernidade, o progresso, ele está associado a valores ocidentais e não poderia estar associado a valores orientais, isso é uma divisão. Mas aí, peraí, gente, só um instantinho. O que se define como, perdão, o que se define como Ocidente e Oriente, ele varia ao longo do tempo, varia ao longo da história, e às vezes algo que estaria geograficamente no Oriente, ele pode ser considerado ocidental, Japão, ou ocidentalizado, ou então mesmo dentro do Oriente, o que a gente chama de Oriente. Eu comentei isso na nossa reunião passada, como Al-Ándalus, sobre o Califado Omida, né, na Idade Média, se via como Ocidente, o Ocidente do mundo árabe islâmico, mas havia uma oposição que colocava, nós somos Maghrib e eles são os Mashriq, ou seja, nós somos o Ocidente, que tinha uma oposição política também. Então, ao longo do tempo, seja na história, quando a gente vai, seja na história no sentido assim, de agora, história do passado, ou até mesmo nos discursos, né, históricos, a gente tem uma definição que é uma construção. E o Eduardo Said até questiona, falando assim, olha, não estou dizendo que não exista também uma que seja real, que seja imaginativa, ou seja fantasiosa, que não exista realmente um Oriente e um Ocidente, eles existem. Só que, muitas vezes, essa definição do que é Oriente e Ocidente, ela é dada de acordo com circunstâncias políticas, históricas, e que dizem muito mais respeito ao momento do que, de fato, ao que eles são, entende? Então, esse argumento da China, o Japão, Al-Ándalus, a cada momento um vai ser Ocidente, outro vai ser Oriente, e esses conceitos também de o que é Ocidente e o que é Oriente variam, mudam. Eu fico curiosa pensando assim, que historiador não pode entrar muito na especulação, né? Fala, quando entra muito na especulação, a gente vira a filosofia da história. Mas no sentido de em que medida, né, conforme a China for crescer, que a tendência é que a China supere os Estados Unidos,
Em que medida esse conceito de Oriente e Ocidente também vai mudar. E se a gente vai acabar empregando a ideia de um Ocidente para a China, para mim não faz sentido, ou se a gente vai ressignificar o que é Oriente, o que é oriental. Mas aí vem o outro problema que o Eduardo Said coloca no texto dele. Por que a gente precisa do orientalismo? Por que o orientalismo foi necessário? Por que se construiu a ideia de se estudar esse Oriente? E ele pontuou de uma forma muito interessante que o Oriente ele nunca quis ser neutro, ele nunca quis ficar impassivo ou impassível, ele se impunha, era necessário entendê-lo, era necessário até de forma controlá-lo, e a forma que o Ocidente, especialmente a Europa e depois os Estados Unidos fez para conseguir entender ou controlar esse Oriente, foi tornando ele um objeto, e um objeto congelado no tempo, é assim que ele coloca. Ele fala, isso que eu achei extremamente interessante, como esse Oriente, na verdade, ele parece suspenso e imutável ao longo do tempo. Tanto quando você fala, você vê que na nossa mentalidade isso persiste de certa forma. Quando você lê, de repente, um autor, por exemplo, Lord Byron, falando sobre o Oriente, você se situa, você imagina, você consegue entender o que ele fala. O que Oriente é esse? Ele é tão imaginativo, assim, ele é tão sólido que a imaginação dele já te coloca no lugar, como essa construção sólida. Foi bem feita, ou seja, assim, bem feita no quesito de bondade ou de legal, mas como esse objeto, na verdade, o Oriente, ele está perpassando ao longo do tempo e ele é irreal. E tem um comentário aqui, deixa eu ver. A Júlia falou, isso me lembrou muito minha pesquisa porque eu trabalho com esses orientes dentro do Oriente canônico. E no medievo, por exemplo, tem-se uma visão pejorativa daqueles que nós consideramos orientais em relação ao que está mais ao leste. Então ajuda a gente a pensar que esse Oriente não é fixo e que não é homogêneo. Exatamente. Construiu-se uma oposição, é uma construção, mas ela é real ao mesmo tempo. Existe realmente uma diferenciação cultural, linguística, política, mas essa construção do que é Ocidente e Oriente, ela varia. Só que ainda que avarie o que é Ocidente e Oriente, a partir do orientalismo, o que é Oriente ficou dado. O Oriente aí tem as opções, né? Místico, fantástico, a dança do ventre, sabe? Aquele Oriente das paixões, da turismo sexual do século XVIII, XIX. Ou então é aquele outro Oriente bárbaro, violento, emotivo. Essa palavra sempre me vem que é o Bernard Lewis que fala que o árabe é emotivo, não dá vontade de dar uma... Mas assim, essas ideias suspensas no tempo que elas perseveram, elas continuam. E aí, que o Eduardo Said comenta, é que é como se o Oriente, enquanto objeto, ele fosse uma coisa que você chegasse, ó, o Oriente aqui, sabe? Vou estudar o Oriente. Opa. E ele chama até, usa um termo que é comunidade de interpretação, ou seja, o Oriente é uma comunidade que você vai lá para interpretá-la, ele está dado no tempo. Você pode pegar uma conceituação do passado e agora você vai encontrar esse Oriente, segundo essa teoria orientalista. Mas, no final das contas, essa construção, essa interpretação sobre essa comunidade, ela vai atender projetos, interesses ideológicos, políticos. E no final também, o Eduardo Said comenta que nada mais é o orientalismo, essa construção desse objeto, o Oriente, nada mais é do que uma política de aquisição colonial do Oriente pela Europa. Ou seja, eu preciso entender esse Oriente porque eu quero o que ele tem para mim, não no sentido de vamos dividir, vamos dialogar, não, de dominação. E quando eu domino esse Oriente, eu subjugo ele não somente pela força, mas pelo discurso. Especialmente no início do imperialismo europeu, tem muito oriental, seja ele chinês, árabe, que vai comprar essa ideia de que eles são atrasados. E vai, até chegar a Primeira Guerra Mundial, a Europa está toda destruída, e fala, peraí, eu estou seguindo esse cara aí que está todo destruído? Não faz sentido. Então, aí quebra o discurso nesse momento. Mas o Ocidente chega falando, você é atrasado, eu sou o progresso, o Ocidente é o progresso. E esse argumento, por mais que tenha sido meio que derrocado pelos orientais, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele persiste, especialmente na produção de saber no Ocidente.
O Eduardo Said fala que ele chama de que o Oriente ele é considerado sempre como algo antigo, algo a ser superado. Ele até usa o termo fossilização paradigmática. Oh, meu Deus, paradigmática. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é algo que preso, suspenso no tempo e você tá atrasado. Nossa, que é quase como se alguém ficasse vendo uns miquinhos a mestrar. Nossa, que engraçadinho, que curioso, olha como eles são. É triste, mas é esse conceito que o orientalismo ele se sustenta. Então, e aí vem um dado muito curioso, que o Eduardo Said fala que a história ela seria o único campo que ficaria fora do âmbito do orientalismo. E eu falo, como assim? Mas eu li, reli, e para mim ainda não fez muito sentido, se alguém quiser entrar para comentar sobre isso, que ele fala que a história ela é um dos poucos campos que desde o início vai criticar o orientalismo. Mas logo adiante, ele comenta de historiadores que servem o orientalismo. Então, o que eu entendi, aí, se alguém que tenha lido o texto que tenha visto alguma coisa que eu não tenha percebido, mas ele comenta, porque a mesma forma que você vai ter pessoas que vão engajar no discurso orientalista, esse engajamento, ele não não neutro, mas ele não é ingênuo. Tanto o engajamento quanto o não engajamento, eles vão ter uma posição muito firme. Os historiadores, de modo geral, vão criticar muito. Tipo, a literatura vai pegar o orientalismo, é isso aí, é exótico mesmo, é violento mesmo, de repente. É isso que eu entendi que ele estava comentando. A literatura ela entra muito nesse discurso. E a história, ela vai ter, desde o início, grupos questionando. E aí, como eu falei, no fato de não ser ingênuo, aqueles que não questionam, geralmente eles sabem que o orientalismo tem uma finalidade, vamos dizer assim, maléfica para o Oriente, né? Que é uma finalidade de dominação, de colonização, de imperialismo, mas eles subvertem isso para preservar os seus empregos. Aí o Eduardo Said fala que a contrapartida, né, aqueles que criticam lá do Oriente o orientalismo, seriam 3 grupos: os nativistas, os nacionalistas e os fiéis. Eu entendo que eles são os believers, né, os crentes, os que são muçulmanos. E aí entra de novo um argumento que a gente discutiu na reunião passada, porque tanto os nativistas eles vão considerar que só vale o que é da cultura deles, né, o que é a própria cultura nativa, tudo que é de fora não pode. Os nacionalistas vão, na verdade, estar muito mais posicionados em sentido de crenças políticas, né, o que é valioso, o que não é valioso no sentido de que é útil, não é útil para a nação árabe ou do Oriente. E os crentes considerando, isso deturpa o Islã. Aí o que vem para semelhante ao que a gente discutiu na reunião passada, que o Eduardo Said critica? Que esses grupos, às vezes, eles ficam buscando, discutindo com o orientalista, falando que esse não é o Islã verdadeiro, ou esse não é o mundo árabe verdadeiro. Existe o verdadeiro? Existe um único Islã, um único povo árabe, uma única identidade árabe suspensa no tempo? Então você meio que está brigando com a mesma arma, vamos dizer assim. O orientalista colocando esse Oriente suspenso no tempo e um oriental colocando o argumento de que há uma sociedade real que você tem que acessá-la. E que é o real? Se a gente está passando por várias camadas de subjetividade, seria muito melhor a gente falar da pluralidade. E aí o Eduardo Said vai cair de pau, matando 2 historiadores, que é o primeiro Bernard Lewis, que a gente leu aqui no início, já matando ele também, né? Para poder falar. O fato, ele até usa o termo, né, lysenkoísmo. Eu tive que buscar no dicionário, que eu achei perfeito, incrível, que é a ideia de você deturpar um processo científico, seja histórico ou mesmo até química, para ele dar o resultado do que você acredita que tem que dar. Então, que ele chama de anti-intelectual. O Bernard Lewis, porque ele tem uma coisa de distorcer a realidade, a gente já comentou isso nas nossas primeiras reuniões, como o Bernard Lewis chega e ele dá uma informação, a princípio parece neutra, ele está falando como é que são os árabes na Arábia pré-islâmica, e ele faz aquele comentário que você mostra a ideologia dele. Mas isso aqui, eles são árabes só no nome. Não, tá vendo que os árabes estavam fazendo guerra aqui, mas é porque eles são emotivos. Então, e aí você pega nos detalhes julgamentos, juízos de valor que querem desqualificar ou o povo árabe, ou o Islã. O Eduardo Said vão dar vários exemplos. E o Daniel Pipes, que ele coloca que ele faz realmente o trabalho e serviço do ZEWA, dos Estados Unidos, que já escancara. O Islã é perigoso. O perigoso para quem?
para o Ocidente. E o Islã e o mundo árabe só poderiam ser compreendidos por ocidentais, porque eles mesmos, os próprios muçulmanos ou os próprios árabes, segundo o Pipes, eles não têm capacidade de se entender. Olha só o nível do absurdo. Mas e isso, na verdade, novamente, é uma estratégia. Eu acho que é por aí que ele fala que a história ela não caiu, né? Que é difícil a história cair no orientalismo, porque até quando você está fazendo orientalismo, ela tá nítido que você está fazendo um discurso construído. O que o Said fala é que tanto o Bernard Lewis, mas principalmente o Pite, ele está escrevendo para quem já acredita que o Islã não é uma cultura, e sim um incômodo. Ou seja, ele tem uma finalidade, ele tem um direcionamento, ele está escrevendo para um público que quer continuar não ouvindo de igual para igual, não enxergando esse Oriente construído como alguém que deva ser entendido, compreendido, ou melhor ainda, do que entendido, compreendido para a ação vir só de nós, né? Mas que troque, que haja realmente uma troca. E aí ele parte, né, para o fechamento do texto, comentando sobre a questão palestina, que eu achei muito legal o fato também ele ser palestino, falando que onde é que o orientalismo agora tem agentes infiltrados? Se antes o orientalismo eram aqueles europeus que iam fazer os turismos deles no Oriente e construir um discurso de exotismo ou de barbárie desse Oriente, agora quem trabalharia para o discurso orientalista seriam judeus sionistas. Por que isso? Porque para poder fazer valer as suas ideologias, sobretudo a existência do Estado de Israel, você tem que dizer que o povo que habitava naquela região não merece a terra. Ou que eles não são dignos, ou porque eles também são violentos, porque eles, na verdade, a gente quis sempre dialogar com eles que não querem, sabe? Então, hoje em dia, o discurso orientalista, ele está muito presente na dinâmica Israel-Palestina. E ele fala também da resistência dos árabes, e isso antes do 11 de setembro, para não serem mais vistos, ou justamente reportados, não, demonstrados, como é que seria? Quando mostram uma pessoa como ela é, né, caracterizados de forma pejorativa, exótica, começando a falar, olha, a gente somos pessoas normais, somos pessoas iguais a vocês, assim, não coloca a gente no campo do exotismo. Então, é interessante ver que ele comenta que existe já esse movimento do mundo árabe querendo deixar de ser visto de forma exótica ou estereotipada, e logo depois vem o 11 de setembro, ou seja, e os palestinos, né, hoje em dia, a gente vendo a guerra que está acontecendo, né, o genocídio que está acontecendo em Gaza, quanto o discurso do orientalismo continua muito vivo. A ideia de que ali não são pessoas. Eu não sei se vocês viram uma reportagem de acho que é inglês, um jornalista inglês entrevistou o responsável, oficial responsável pela guerra em Gaza, que dava os números oficiais de alguma coisa. Ele perguntou quantos terroristas já mataram. Ele falou, matamos, sei lá, 300, eu não lembro quanto era o número. E ele falou, e quantos civis acabaram morrendo, né, que é casualties, né? Quantos civis morreram? E o cara não sabe. Ele, como é que você sabe quantos terroristas você matou e você não sabe quantos civis você matou? E assim, ele falou, você é a porta-voz oficial da segurança, né? Como é que. É porque os civis não importam, essa é a questão. Pode ser que ele saiba, mas provavelmente ele não sabe mesmo, porque eles não se importam. Porque tem todo esse processo, e o Eduardo Said fala no texto dele, a própria universidade, lá em Israel, formando pessoas que vão para esse Oriente, que vão entender, vão falar a língua árabe e tudo mais, mas não para realmente criar a troca, né, o diálogo, mas para poder submetê-los, para poder continuar reverberando esse discurso de desumanização dos palestinos. E aí, o Eduardo Said entra na questão, especialmente do historicismo, e esse ponto é excelentíssimo, difícil pra caraca, mas assim, muito legal, que é a questão da fundamentação epistemológica do orientalismo. E ele entra num ponto que eu acho que é fundamental para quem é historiador, como nós usamos parâmetros, visões de história ocidentais, como se elas fossem universais. E ele entra no campo história mundial, que eu entendo que hoje em dia é o que a gente chama de história global, porque esse livro tem mais de 20 anos, que é como que nós podemos trabalhar com visões de mundo diferentes. E também teorias de história diferentes, que não são assim, por exemplo, a gente aqui na academia usa
autores, geralmente europeus, para, às vezes, questionar e pensar a história brasileira. Não que não possa, mas será que nós não podemos elaborar uma própria historiografia, uma própria teoria da história, ou uma metodologia calcada em coisas que são nossas? Né? Que o Brasil está muito dentro, né, do que a gente chama ocidental, até a gente acha que a gente é ocidente, mas não é. Mas o Oriente, por exemplo, que é muito mais, o mundo árabe islâmico é muito mais assim desprendido do modo de pensar ocidental, ainda que você tenha alguma outra universidade, alguma não, muitas, a maioria, que vão usar até línguas dos imperialistas, né, para ensinar a faculdade. Acho que história não, a faculdade de história usa árabe, mas você tem faculdade de engenharia que é em inglês, faculdade de medicina que você vai ser em francês, porque tem o amparo, né, de obras ocidentais. Mas a história, que ainda continua sendo ensinada em árabe, o que é história para esse mundo árabe? O que é o que são o conceito de passado, o conceito de tempo? Como é que eles se relacionam com o seu passado? Então, Marta, a gente seria extremo ocidente, teoricamente. Só que quando a gente vai para Estados Unidos e para a Europa, eles não veem a gente como ocidental. Não quer dizer que é a visão deles que importa. Isso também o Eduardo Said comenta, que parece que a história, mas assim, a história de um povo parece que ela está aguardando um europeu, um ocidental, recebê-la para ela virar a história oficial. Enquanto ela é história lá no Oriente, é como se ela não fosse conhecida, ela não fosse reconhecida. Isso também é outra questão muito interessante, comentando como a gente está ainda muito preso, independente da quase de uma balização, né, uma condescendência em relação, sobretudo, à Europa. E o que é nosso, sabe? O que está sendo feito, os debates, por exemplo, eu tenho muito interesse, os debates que estão acontecendo lá no mundo árabe, o que não chegou para a gente, sabe, de que é história, o que não é história. Eu sei, pelo que eu já li, que enquanto a gente está olhando os historiadores e como fonte, como teoria, teórico, somente quem é basicamente europeu e século XX e XXI, lá no mundo árabe, o pessoal pega um Ibn Khaldun e usa a teoria dele, da Sabia, ou a teoria dele do auge, do declínio das sociedades, um cara lá do século XVI como teórico também. E não o Ibn Khaldun não é só fonte, ele também é teoria. Então, são outras formas de fazer história que deveriam ser integradas. E o Eduardo Said comenta que também tem um problema que eu já vi, e eu sou bastante crítica em relação a isso, que às vezes as pessoas criam realmente, não, agora vamos incluir a voz desses grupos que antes não eram privilegiados, vamos incluir a história dos negros, vamos incluir a história das mulheres, vamos incluir a história dos árabes, dos muçulmanos, e às vezes começa a virar um certo protecionismo, não protecionismo, ele usa outra palavra, fala defensiva, uma história defensiva. O que seria isso? É a ideia de que somente quem é do grupo pode falar da história. Isso também não serve para nada. Assim, a gente acaba continuando cada um fechado no seu próprio grupo. Somente mulheres podem estudar a história das mulheres, somente negros podem estudar a história dos negros, somente árabes podem estudar a história dos árabes. Então, não é também assim. Claro, você tem que trazer a voz e dialogar, e não colocar a Europa como a referência, que essas vozes plurais entrem, mas que não no sentido, aí você coloca também, não no sentido de fazer uma síntese de todas essas teorias, ou seja, de agrupá-las, mas de continuar trabalhando enquanto diversidade. Ou seja, que essa seja uma dimensão, ele até coloca assim, que exista uma ausência, né, de uma dimensão teórica, libertária, utópica de análise. Quer dizer, perdão, falei errado. Que há uma ausência que não deveria ter de uma dimensão teórica, libertária e utópica de análise, ou seja, que seja ampla, plural. Ele vai citar vários autores, incluindo o Eric Hobsbawm, que é a História das Tradições, o nome muito estranho, blá, 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 Spivak, porque não é Chimamanda, não, Spivak, o Homi Bhabha, o Salman Rushdie. Eu notei esses porque eu conheço eles, o trabalho dele são trabalhos muito bons. E essa proposta que ele coloca, né, em que maneira a fragmentação dos campos de saber históricos, que incluem esse Oriente que a gente está vilipediando com o orientalismo, não seja uma fragmentação excludente, mas que não haja essa atitude defensiva, mas que haja sempre uma troca interdisciplinar entre essas áreas, e não jamais uma síntese, ou seja, não é para novamente juntar e ter um grupo, uma fonte só de saber, várias fontes de saber, e que elas sejam sempre intercambiáveis.
E é isso, assim, esse texto do orientalismo reconsiderado, e aí eu abro para vocês. Eu vou só finalizar a gravação. Ou vocês querem que eu grave o debate também? Que às vezes eu boto só a gravação. Não, pode gravar o debate também, sério. Ah, então tá bom, eu vou deixar. Porque às vezes o pessoal fica com vergonha, eu entendo. Eu sempre fui uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Eu ficar com vergonha de debater. Mas então, gente, o que vocês acham? Tem uma coisa, Célia, que ultimamente, quer dizer, nesses últimos anos, uma coisa boa tem surgido no Brasil. Literatura. Literatura árabe, entendeu? Tem muita produção. Por exemplo, tem a Tabla, que é uma editora focada em literatura norte-africana e do Oriente Médio. Mas existem outras editoras também. A Todavia faz isso. Uma outra que eu não consigo lembrar o nome, que eu já comprei livro O também. Pedro deve saber que tem muitos professores da USP que estão trazendo essas literaturas orientais pela Sim, tradução, né? sim. Existem. Eu tenho os livros antigos também, dos anos 80, traduzidos direto do árabe também, que eu peguei de literatura. E contos infantis, tem um livro de contos infantis da Palestina, que é muito interessante, são histórias curtinhas e que tem sempre um final feliz. Tem muito livro hoje que vai quebrando esse orientalismo, sabe? Vai mostrando, porque esses romances geralmente são romances históricos. Sempre fala, por exemplo, o da Ruda Baracá, que eu esqueci o nome, não é Correio Noturno, eu esqueci o nome. Ele fala muito da guerra civil libanesa, fala sobre a cidade, fala sobre Beirute, fala sobre a guerra, fala sobre os costumes, sobre a família, sobre os tecidos. Ai, que droga, não consigo lembrar o nome. Tem Joga tecido no no Google. meio envolvido. O Pedro deve saber, com certeza. Tem a história dos tecidos, sabe? Parece que você consegue pegar os tecidos. Então, são vários romances que vai trazendo esse contato da pessoa leiga com o mundo árabe, com o idioma e o Arador das Águas, isso mesmo. O Arador das Águas parece que eu consigo sentir os tecidos na minha mão. E vai mostrando esse mundo, né, vai quebrando esse orientalismo. E uma coisa que eu ia falar, lembrei, tem um jornalista, Pablo Escobar, que ele fala muito isso. Ele diz que no meio dele lá, ele sempre trabalha com Ásia, não se fala mais Oriente Médio, ele fala o Oeste da Ásia, ele sempre fala isso. Eu achei muito interessante, de vez em quando eu dou uma de Oeste da Ásia, sabe? Mas Nunca não ouvi adianta falar muito. nisso, muito interessante. Eu O não. Pepe Escobar, para temas atuais ligados à Ásia, é muito bom, porque ele está sempre viajando e ele já mora lá. Então, é o foco dele, essa área. E eu tinha até anotado alguma coisa sobre o sionismo, foi o que você disse. Ultimamente, a gente vê muito isso, e principalmente por parte de alguns historiadores que são judeus, não todos, mas eu ouço muito esse discurso, porque eu vivi lá, porque eu conheço a região. Então, eu Mas já se você vi vai isso com a até mente fechada, né? Não adianta nada. exato, eu já vi até um debate com Salem Nasser, que era um cara que não é historiador, é um cara de relações internacionais, virou para o Salem Nasser e falou: eu já morei lá, então eu conheço muito bem. E aí, essa questão, o fato de você ter vivido não vai te dar essa autonomia para você poder falar em nome desmerecer o discurso da outra pessoa. Eu tenho visto muito isso nos debates ultimamente, de alguns historiadores, de algumas pessoas de relações internacionais. Não todos, entendeu? É, Tem uma professora que de vez em quando usa muito isso. E saiu hoje no site da UOL um texto que é exatamente isso que você estava falando, que é essa visão, esqueci o nome do cara, estou esquecendo muito o nome das pessoas, e é exatamente isso, ele desmerece a, a condição dos palestinos de se autodirigirem,
ultimamente, depois do ataque à embaixada do Irã, depois que o Irã revidou, esse discurso tem sido muito forte, já era muito forte, de que a Palestina ela vai virar o Irã, de que ela vai Perdão, comentar, a se Carolina acabou de compartilhar radicalizar. isso, que o próprio É, Salman Rushdie falou que se a exato. Palestina fosse livre, que ia virar o Talibã. E aí é um detalhe que é a confusão entre Hamas e a Autoridade Nacional Palestina, como se o Hamas representasse todos os palestinos. Eles não representam. Exato. Mas é a incapacidade que o palestino tem de se autogerir. Então, ele tem que sempre ficar embaixo da asa de alguém. No caso dos palestinos, do Irã, ou de qualquer outro grupo que eles considerem radical e não da resistência. Porque o tempo todo isso está sendo colocado na mente das pessoas, do leigo. O palestino, ele oriental, entre aspas, de uma forma geral, ele não consegue se gerir, ele não tem capacidade para isso. Mas se a gente observar, hoje em dia, até uma coisa, quando vierem com esse discurso para a gente rebater. Porque a Palestina, hoje, eu vou colocar hoje, as pessoas, existiam várias universidades, eu acho que eram 13 universidades, existiam várias escolas, mulheres que não eram obrigadas a usar o hijab. Várias mulheres não usavam hijab, várias mulheres professoras, escolas, universidades, médicas, jornalistas. Então, essa coisa de minimizar o outro, de colocar, de orientalizar mesmo, de usar o orientalismo em cima disso, de que eles não são capazes, de que eles vão se transformar, de que eles vão se radicalizar, mas não, eles já vivem hoje uma realidade que é muito diferente dessa realidade que tentam colocar, que tentam orientalizar para o mundo de uma forma geral. E aí era só isso que eu queria falar. Isso que você falou realmente é muito interessante. É exatamente essa ideia, né, de que o orientalismo constrói, e hoje em dia está servindo muito a Israel, de que o árabe, mas o palestino, tem um documentário, se vocês já viram, que era Real Bad Arabs, né, árabes malvados, como Hollywood vilanizou o mundo árabe, que basicamente, antes do 11 de setembro, os palestinos vão ser o povo árabe que vai mais sofrer com esse discurso orientalista. Então, que é a ideia de que eles não são incapazes, são, de novo assim, violentos, que eles são bárbaros, sabe? A ideia de que a gente não pode dar liberdade para eles também, porque senão eles vão se destruir, eles vão se autodestruir. E a gente sabe também que se uma nação é o tempo todo sabotada, realmente fica muito difícil. O maior exemplo disso, de uma nação sabotada, duas nações, exemplos maiores de duas nações super sabotadas, que eles ficam dizendo que viu, por isso que não dá para deixar eles funcionarem, né? Deu errado por causa da origem deles, não são nem do mundo árabe, nem do Oriente. O Haiti, que tem a sua independência num período que a escravidão estava bombando, e é uma independência movida por ideais iluministas para escravos negros, que foi uma nação terrivelmente sabotada, e é Cuba. Depois que acaba a União Soviética, Cuba está lá como se parada no tempo. Como se parada no tempo, porque faz sentido o mundo ao redor sabotar essas nações para que elas não sejam um exemplo. Então, mesmo que acho que o grande problema agora da Palestina se tornar independente é essa sabotagem, sabe? Porque alguém vai dar a oportunidade desse país se desenvolver, vai dar a oportunidade realmente por exemplo, esses grupos extremistas, eles surgem não porque os palestinos são violentos, mas surgem exatamente financiados por grupos que querem que os palestinos não se unam. O Hamas não representa todos os palestinos. O Hamas nem existe lá na Cisjordânia. Então, é a ideia de que você vai alimentar sempre o pior daquela sociedade e depois chegar e dizer, olha, não dá para dar liberdade para ele, tá vendo aí, ó, a situação? Então... Eu vi uma matéria um tempo atrás, muito antes de tudo isso acontecer, que falava alguns palestinos tinham sido entrevistados e em um futuro governo, se eles escolheriam Hamas ou não. E eles não optaram pelo Hamas, entendeu? Eu acho que, assim, com base no que a gente via antes,
eu não vejo muito essa possibilidade dessa estagnação, porque já era por exemplo, Gaza, Cisjordânia, já é uma sociedade vibrante. Não tem tecnologia, não tem o aeroporto, não tem uma grande estrutura. Mas dentro daquele microcosmo, ela vibra. Mesmo com grupos que considerem radicais, que muitas vezes são radicais, mas ela pulsa, sabe? Com conhecimento, concursos. Teve no início do ano, não, foi ano passado, se não me engano, um curso feito com a universidade, acho que foi Bezete, lá da Palestina, com a USP. Eu assisti todas as aulas e foi muito bom. Os professores maravilhosos. O que me dava raiva é porque a internet é controlada e são algumas horas por dia, então às vezes me dava um ódio tremendo de Israel, porque parava a internet, você tinha que ficar esperando, sabe? E dava dó do professor do outro lado, do cara lá parado querendo falar e sem poder. Eu sinto muito essa coisa vibrante deles, entendeu? De Eles produção conseguiram. intelectual, É, é, de escritores, tanto quem está lá como fora, filhos, descendentes que estão fora, que escrevem romances, que vivem nos Estados Unidos, e eu sinto muito isso. E tudo que está acontecendo, essa orientalização, né, para que as pessoas vejam o palestino de outra forma, como atrasado, como selvagem, como quem não pode se gerir, mas quando a gente olha lá com um microscópio, essa sociedade ela vibra, ela quebra todos os estereótipos, sabe? Justamente o que eu tinha falado, a mulher jornalista, a mulher médica, o médico que foi assassinado, ele era um ortopedista e ele fazia cirurgias e ele tinha levado técnicas que ele aprendeu, acho que ele estudou na Inglaterra, para lá, ele era um médico inovador, entendeu? Então esse microcosmo foi destruído propositalmente. Cada universidade, cada escola, cada pedacinho que era vibrante foi destruído justamente para se acabar com isso. Marta, eu acho que realmente, eu penso, né, que realmente tinha uma produção muito grande de Gaza, mas eu não consigo ver ela assim como tão maravilhosa, não, para dizer a verdade. Eu acho que tinha muitos problemas, ainda há muitos problemas em Gaza, não só por questões por causa de Israel, mas também tem um movimento fundamentalista político, independente do Hamas, que acontece lá. E você falando de professor, eu lembrei de uma história que é fofoca, tá, gente? Vou contar uma fofoca. Tinha um professor de literatura na Universidade de Gaza, que eu encontrei ele na internet, eu nem lembro porque, acho que foi para algum evento e tal, e eu fiquei muito feliz de conhecer um professor de lá. E aí eu comecei a conversar com ele no Facebook, e aí trocava ideia, e realmente tinha a questão da internet, não funcionava, ficava sem luz e tal, e eu estava super interessada, feio isso, né? Eu estava bem orientalista, né? Ele era meu objeto. Eu queria conhecer como é que era lá e tal. Mas aí eu me deparei com outra coisa que nossa, isso caiu assim, pá, para mim. Da mesma forma que eu olhava para ele assim, curiosa, claro, eu não estava pensando nele orientalista, não estava com pensamento orientalista, mas eu estava muito curiosa em conhecer um professor universitário de Gaza. Ao que ele me olhava para mim e via era o quê? Uma brasileira latina, carnaval, bunda e samba. Perdão, assim, gente, mas era isso que aconteceu. Eu estava lá super interessada em conversar com ele, e ele tinha uma contravisão minha, que também era um estereótipo, e aí no final, que eu queria conversar sobre o que ele estudava, a literatura, ele não queria conversar nisso, ele queria conversar se eu namorava, se eu era casada, depois ele perguntou para mim que se eu fosse para Gaza eu casava com ele, eu falei, o quê? Eu tô falando com um professor universitário, assim, totalmente, depois que não cortei e eu parei de falar com a pessoa, volta e meia eu até entro no perfil para ver se ele tá vivo, que bizarro, mas assim, porque ele tá em Gaza. Então, o que eu entendo, não é por causa, tudo bem, a minha experiência pessoal com uma pessoa demonstra tudo de Gaza. Eu penso, assim, que há lá, dentro de Gaza, várias camadas de mundo, plural mundo. E eu acho um erro, de modo geral, a gente colocar preto e branco, às vezes, a sociedade.
que assim, foi um exemplinho nojentinho, assim, de um cara aqueles árabes que fica dando em cima dos outros na internet, mas aquilo me abriu a mente para pensar o seguinte, de que às vezes da mesma forma que as pessoas às vezes vilanizam os palestinos, a outro lado começa a colocar como se eles fossem incríveis, ou vítimas somente, ou é meio que como se fosse dual, entende? Ou também colocar, isso eu também quero colocar aqui para vocês, que todos os israelenses são, ou até mesmo aqueles que defendem a ideia que deveria existir um Estado de Israel, são automaticamente vilões, pessoas mais que querem comer criancinha. Então, eu fico, hoje em dia, sobretudo assim, depois dessas experiências, eu fico pensando que, cara, a coisa é muito mais plural, sabe? Em Gaza há uma deficiência muito grande de tudo. Ainda assim, eles realmente conseguem ter escolas, universidades e tal, mas eu não vejo, pelo menos, que isso torne, assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Um antagonismo, sabe? Como se, nossa, olha a Gaza incrível, na verdade, quando ela ficar sozinha, ela vai crescer mais ainda. Eu não acredito que isso aconteça. Na realidade, eu não estou dizendo que ela é incrível, mas ela é viva, ela é vibrante. Não, sim, a Cisjordânia, de certa forma, também. Ela consegue fazer uma produção acadêmica, entendeu? Dentro daquele microcosmo, ela tem uma vida muito grande, apesar dos grupos fundamentalistas, apesar das dificuldades do bloqueio econômico, do controle excessivo, né, brutal de Israel. Ela é uma sociedade vibrante. Não estou dizendo que ela é maravilhosa, não. É uma sociedade vibrante, sabe? Com produção. Ela tinha, que não tem mais, tinha suas bibliotecas, tinha um patrimônio histórico que foi destruído. Acabou. Sim, tá sendo destruído ainda, né? Mas acho que nem tem mais o que destruir. Não sei o que vai sobrar. O que vai sobrar de Gaza vai virar um cemitério a céu aberto, uma terra totalmente arrasada para virar assentamento de israelense. Mas eu não sei, pode ser um pouco de ceticismo, eu não sei, mas eu penso, eu imagino sempre, assim, que a Palestina, pensando Gaza e Cisjordânia, já tem uma ruptura aí. Como eu lembro, assim, isso assim, essas impressões também vêm de conhecer as pessoas, não só de estudo. Eu lembro que falava assim, você é palestino? Às vezes pessoa de lá mesmo, né, nem refugiado. E ele fala, eu sou de, acho que é Ramallah, eu sou palestino de Belém, sou palestino de Jerusalém, sou palestino de Gaza. É como se essa identidade palestina ela já está fragmentada, sabe? E aí que eu começo a pensar se esse projeto de destruição do povo palestino, se ele já, não, de certa forma, já não só vitorioso pelas mortes, né, mas ele não está vitorioso pelas mentalidades. Até que ponto os palestinos ainda se reconhecem como um povo só. Eu vejo essa necessidade de reconhecimento mais de quem emigrou do que quem mora ainda lá. É porque tem uma coisa, por exemplo, eles são muito ligados a essa região, por exemplo, os bordados. Existem bordados para cada localidade, com as suas diferenciações, sabe? Eles são muito ligados a essa parte da região, a aldeia, a família. Você é de que família, sabe? É uma coisa assim que está muito. Não vejo como algo recente, é algo que já é enraizado. Pelo menos essa ideia do bordado eu vejo também, mas eu vejo muito mais imigrantes, né, quem refugiou com a Nakba ou com a Guerra dos 6 Dias, reivindicando uma identidade palestina, e quando eu converso com pessoas que estão lá, já está essa ruptura, já não tem essa conexão com esse passado, já está muito situacional, e eu sinto também esse povo mais descrente, sabe? Não sinto só, eles mesmo falam, assim. Então, eu não sei, eu tenho uma certa... Eu não sei, sabe? Eu vou explicar. Eu tenho uma sensação de que a coisa está muito mal, e independente de ser o Hamas ou ser outro grupo, a reconstrução do que seria a construção de um Estado palestino agora vai ter que passar por um nível também de reconhecimento, sabe? De interno. Eu vou ler aqui o que a Isabelle escreveu. A Isabelle escreveu aqui sobre a questão
Não posso abrir o microfone agora, mas queria comentar que recentemente li um texto, na disciplina História da África, do Cied Farias a Latas, sobre discursos alternativos, e eu achei muito interessante o ponto dele sobre produzir discursos alternativos ao eurocentrismo, sem substituí-lo por um etnocentrismo. É bem interessante, é bem basicamente o que tirando a parte do etnocentrismo que o Eduardo Said não comenta, mas porque pode ser no sentido do etnocentrismo de povos, mas se pensar também em grupos, mas é bem semelhante ao que o Eduardo Said está comentando mesmo, sair do eurocentrismo, sair somente de uma referência ocidental, né, pensando nesse ocidente como Europa, mas também nos Estados Unidos, de certa forma, e ter essa pluralidade de discursos, de visões do tempo, mas sem que elas substituam, né? Vamos dizer assim, agora então eu vou ver a minha história somente pelo lado, sei lá, o pessoal da África, só pelo lado do africanismo, não conseguir manejar simultaneamente vários discursos. É bem isso mesmo. A Caroline falou, eu e a Marta, que a gente até discutiu, comentou aqui, o Salman Rushdie falou isso, né? Eu tenho que ver a entrevista dele, especificamente, porque isso pode ser uma deturpação, a gente não sabe. Ele pode estar falando assim, se acontecer agora, se o Hamas assumisse o poder, muito provavelmente sim. O Hamas ia fazer um regime talibã em Gaza. O Hamas é homofóbico, é misógino. O que você pensar de um grupo terrorista ruim é o Hamas. Então, e eles, aí você chegar mais também no outro ponto, falar não vamos dar liberdade aos palestinos por causa deles, isso também chega a ser absurda, né? Nem vamos dizer assim, o carioca não merece ter casa porque tá cheio de traficante aí no morro. O Comando Vermelho tá aí, então não faz sentido nenhum, sabe? Exatamente desarticular esse grupo. A ideia é desarticular o Hamas e que os palestinos possam ter representantes, a princípio, democráticos, né? E aí, gente? Você chegou a falar do Clube do Livro para o pessoal? Não, a gente ainda tem que fazer a reunião para definir. Não, pessoal, é porque nós estamos pensando em fazer um Clube do Livro, né? Com literatura árabe, escolher, fazer uma votação, colocar lá, não sei, né? Uma lista de livros e para o pessoal fazer a votação. Eu participo de um que é lá do Instituto de Cultura Árabe de Brasília, e a gente faz assim, pelo menos. Não é muito certo durante o ano, não, porque às vezes são só 2 encontros, 3 encontros, porque eles têm várias atividades e às vezes não conseguem. Mas aí a gente coloca o livro, eles colocam o livro para votação, a gente escolhe, e os debates são muito bons. Existem outros também. A Tábua, dia 29, tem uma discussão séria, que vai ser muito boa, dia 29, às 7h30 sobre o livro do Elias Huri, O Meu Nome é Adam. Né? É uma trilogia, na realidade, e eles só publicaram o primeiro livro. E fala, né? Aborda Adam, esse homem, esse palestino, e ele vai narrando o que aconteceu durante um determinado tempo na cidade, na vila em que ele morava, as pessoas que ele perde, os amores da vida dele, depois ele vai para Nova York, ele acaba virando vendedor de falafel, e é bem legalzinho. E no livro, o próprio autor Elias Huri, ele tá no livro como personagem. E é bem legal. Eu gosto muito do Elias Huri. Então, é só uma dica. É dia 29, às 7h30. Eu não estou ganhando comissão da Tábua. E é o seguinte, a gente tem que correr logo. 7h30 a gente já entra na sala, porque depois dos 100 primeiros eles vão fechar a sala e a gente vai perder. Então eu vou estar lá às 7h30 grudada no meu celular para participar dessa live, e o Milton Ratum estará lá também, meu Deus. Pelo que eu entendi, o Milton Ratum estará. Não tenho certeza, mas eu vou estar. Com ele, então, acho que eu tenho um troço. É isso, gente. Tomara que o nosso clube do livro saia e que vocês gostem. Então fica a dica aí da Marta, depois ela me passa o link e a gente passa pelo Simpla para quem tiver inscrito, ou então a gente posta no Instagram também,
Para quem quiser ver esse do livro do, qual o nome dele? Elias Khoury. É do Elias Khoury. O meu nome é Adam. Meu nome é Ada. Tá bom, gente? Tem mais alguém? Safwan Gibran. Safwan Gibran é excelente. E aí, gente, algum debate, alguma questão? Ok. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou disponibilizar a gravação para quem quiser ver depois a apresentação e o debate. Qualquer coisa, nós estamos aí, o e-mail, vou parar aqui.